Meus irmãos, nós estamos nessa jornada no livro de Eclesiastes. Tem sido uma caminhada boa, né? Para mim tem sido, não sei se para os irmãos, mas um livro que tem falado muito ao meu coração. Deus tem tratado comigo em diversas áreas da minha vida. Cada vez que eu leio, preparo e medito, eu falo: Deus do céu, eu quero a cada dia mais ter a sabedoria que vem do alto para que eu possa viver segundo a tua vontade, nos caminhos do Senhor, para que eu possa ser norteado pela palavra do Senhor, para que eu venha saber a viver neste mundo sem se perder. Porque se nós olharmos para esse mundo, para as circunstâncias, para o nosso coração, a gente se perde facilmente. E é algo que nós devemos entender, e o que nós temos aprendido no livro de Eclesiastes é justamente isso. Tudo aquilo que nós vivemos com toda intensidade, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com tudo que nós somos, apenas debaixo desse sol, nós sofreremos assim grandes coisas na nossa vida que nós não precisaríamos sofrer, pois sabemos que tudo aquilo que, se nós vivemos com tudo que somos nessa terra, debaixo desse sol, debaixo desse céu, é tudo vaidade. É o que o escritor de Eclesiastes fala. E nós temos falado sobre isso, nós temos caminhado nesse propósito. E nós vimos até aqui, nos 6 primeiros capítulos, grandes temas. Falamos sobre o sentido da vida, falamos sobre o tempo e a eternidade, falamos sobre o trabalho e a sua recompensa também que Deus dá através das nossas mãos. Falamos sobre a injustiça e a opressão. Falamos sobre a riqueza e as suas contradições também. Até o capítulo 6 foram esses grandes temas que nós trabalhamos até aqui. E agora nós vamos falar sobre o capítulo 7 em diante. Eu não vou percorrer cada capítulo, mas nós vamos pincelar dentro desses capítulos, do 7 ao 12 agora, algo que vai falar sobre conselhos de sabedoria para a nossa jornada de vida. Os capítulos de 7 a 12, eles têm um formato de provérbios. Muda um pouco a dinâmica do texto aqui do escritor. Nós não sabemos aqui, como eu bem disse, se foi Salomão que escreveu, ou se foi um sábio que acompanhava a vida de Salomão. Nós não temos essa certeza para afirmar se foi Salomão ou se foi um grande sábio, um sábio que o acompanhava, que estava perto da vida de Salomão. Mas nós sabemos aqui que era um sábio e que viveu neste mundo os percalços de caminhar segundo o seu coração, de entender que viver segundo a sua vontade, segundo os seus prazeres, só vai levar a um buraco sem fundo, só vai levar a aquilo que não nos dá esperança, mas que diante desses erros, diante dessa avaliação, diante de tudo aquilo que ele viu, da experiência de vida que foi marcante na vida dele, ele chegou a uma conclusão que não vale a pena viver segundo os seus prazeres, segundo os desejos do seu coração, segundo aquilo que o mundo dita. Não vale a pena, é vaidade, é fútil, é vão, é inútil, é o que ele diz. Viver debaixo desse sol, vivendo segundo o seu prazer, segundo os seus desejos. E agora ele vai falar sobre alguns conselhos de sabedoria para a nossa jornada, para a nossa caminhada, do capítulo 7 em diante. Ele vai dar vários conselhos. Eu quero trabalhar com os irmãos aqui de uma forma diferente, em que eu vou trabalhar aqui 7 conselhos, do capítulo 7 ao versículo 12. Então eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, do capítulo 7 em diante, que a gente vai explorar aí alguns versículos de 7 a 12. E nós vamos falar sobre esses conselhos, esses provérbios de sabedoria que o sábio aqui diz. E o primeiro conselho que ele vai falar aqui, que eu quero trabalhar com os irmãos, vai falar sobre algo interessante. Acredite, a vida é breve. Acredite, a vida é breve. Capítulo 7, versículos 2 e 4. Diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o homem em consideração. Versículo 4: o coração dos sábios
está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Então nós vemos aqui o sábio dizendo que é melhor ir à casa onde é o quê? Luto. Onde há uma perda de um ente querido, de uma pessoa que se foi e não vai estar mais no meio delas. Ele está querendo dizer que a vida, ela é breve, que nós devemos nos lembrar isso, né? Os vivos, ele diz aqui, que devem levar isso a sério. Por muitas vezes nós não levamos isso a sério. A gente acha que a gente não vai morrer, que a gente tem vida eterna nessa terra. Quando a gente é mais jovem, né, a gente tem essa percepção. Eu já cruzei aí o Cabo da Boa Esperança, já estou no segundo tempo aí, né, como se diz, né, com 46 anos. E até os 40 eu achava que eu não ia, parecia que eu tinha um peito de super-homem, né, que a gente não ia passar por isso. Mas eu sei que eu estou novo ainda, né, estamos nessa caminhada, mas nós, né, sabemos que a reflexão a respeito da vida, ela já é diferente. E o sábio aqui nos orienta a lembrar sempre disso, que a vida, ela é breve. Você pode ter um diagnóstico amanhã de que você está com câncer. E aí? O que você vai fazer com esse diagnóstico? Vamos orar, claro. Vamos interceder, pedir ao Senhor que cure. Deus tem poder para isso, né? Temos um milagre aqui, né? Na nossa igreja. Sabemos que Deus realiza curas. Mas é um diagnóstico impactante. É um diagnóstico que você fica sem chão, né? Fica sem chão. Eu pude perceber isso na vida do meu pai agora, que teve esse diagnóstico há mais ou menos 8 anos atrás, que teve um diagnóstico de câncer na próstata e teve todo o processo. A gente foi vendo que o processo é impactante na vida daqueles que recebem uma notícia que a vida pode terminar em breve, daqui a pouco, e cai a ficha. Nós precisamos entender sobre isso. Nós precisamos levar isso a sério. Nós levamos muitas vezes a vida de brincadeira, como o mundo leva, como a juventude leva, né? A juventude vive no carpe diem. Já viu essa palavra? O que ela significa? Viva intensamente. Tem até um perfume, né? Carpe diem. Vive intensamente a sua vida, curta os momentos de prazeres, porque a vida é curta. Você escuta muito artista, jogador de futebol falando sobre isso, não fala? Tem que curtir na própria roda de amigos. Meu irmão, você vai para a igreja, você vai seguir esse negócio de Jesus. Que isso? Vai curtir a vida. Depois, lá na frente, você pega com Jesus. Né? Eu vou falar isso no último ponto. Mas a gente esquece que a vida é breve. Que a vida é passageira, que precisamos levar a sério. Precisamos entender, como diz aqui o sábio, que é melhor ir na casa do luto, porque lá nós vamos saber o fim de todo homem. O fim de todo homem. Do que ir a uma casa de festa. É melhor. Pois sabemos que o destino de todos é a morte. Na casa de festa, ela é passageira. Eu tinha um professor de filosofia lá no seminário, que ele falava assim: os momentos felizes consomem. Os momentos de adversidades constroem. E é verdade. No momento de alegria você consome. Não estou falando que é ruim, não. É bom você ter um momento de alegria, mas te consome. Mas no momento de adversidade, você reflete. Você está naquele momento de reflexão, de olhar para o interior e falar assim: Deus, né, estou passando um momento difícil, uma prova, comigo mesmo, né, ou com algum parente, algum irmão, e você fica naquele momento reflexivo, e é uma construção no seu caráter, na sua fé, coisas que precisam ser retiradas e colocadas. Então, o sábio está dizendo: olha, o coração do sábio está na casa do luto, mas a do tolo na casa da alegria. Porque o tolo, a vida é passageira e vamos curtir a vida. Deixa o futuro para lá. Vamos viver intensamente aqui. Agora o sábio, ele reflete. Ele está na casa do luto, ele está naquele lugar onde ele para e fala: espera aí, a minha vida aqui é curta. Eu estou aqui de passagem, debaixo desse sol. Eu preciso saber e viver entendendo que em breve eu estarei na eternidade, acima do sol, acima do céu. E o que eu estou fazendo nessa brevidade da vida? A pergunta é: o que eu e você estamos fazendo nessa brevidade da vida? É o tempo todo o livro de Eclesiastes nos questionando a respeito do que nós estamos fazendo, como nós estamos andando, como está o nosso coração diante do Senhor. O tempo todo ele falando sobre isso.
E o cuidado que nós devemos ter com o nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso. E nós sabemos que do nosso coração que brota todas as coisas, né? Onde está o seu coração, ali vai estar o quê? O seu tesouro, né? O que tem mais precioso é ali. Por isso que a gente tem que ter o coração tratado por Deus. Nosso coração tem que estar nas mãos do nosso Senhor, para Ele cuidar. Por isso, a casa do luto, ela é melhor do que a casa de festa. Interessante isso, né? Muitas vezes a gente acha o contrário, né? Eu quero é me divertir, eu quero é festejar, porque eu estou cheio de problema, estou cheio de... né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque ele é sutil e ele pode levar os nossos corações a um engano a respeito da nossa fé, da nossa vida diante do Senhor. É isso que nós precisamos entender. E é isso que aqui o sábio diz: acredite, a vida é breve. No segundo ponto, ele vai falar algo interessante, eu quero pontuar em cima do versículo, que viva intensamente cada momento. Um conselho: viva intensamente cada momento. Viva intensamente cada momento. Versículo 14 do capítulo 7. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Quando os dias forem bons, o que você tem que fazer? Que o sábio está falando aqui: aproveite-os bem, né? Curte-os bem. Mas quando forem ruins, considere que você tem que ser dependente de Jesus. Ele diz: Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Seja dependente de Jesus. A dependência em relação aos dias ruins, ela deve ser totalmente de Jesus. Aproveite os dias bons, porque os dias bons a gente parece que não precisa de Jesus, né? Jesus está nos dando, não tem essa reflexão. Jesus está nos dando coisas boas, né? Foi o que aconteceu ontem lá no sítio, né? A gente lá curtindo família, coisa gostosa, momentos que nós temos, né? Junto em comunhão com os irmãos, comunhão com familiares. Aproveite esses momentos, são importantes. Mas quando você tiver momentos ruins, seja dependente do Senhor. Porque se você for dependente do seu coração, das pessoas, você vai ruir. Você vai ser destruído. Por isso, tenha a dependência no Senhor. Viva intensamente cada momento, seja eles de alegria ou seja eles também de tristeza, onde o Senhor está trabalhando na sua fé, onde o Senhor está trabalhando com você, nesses momentos de provações, de dificuldades, de adversidades. O Senhor está ministrando o seu coração, um momento importante para nós pararmos. Falar: espera aí, onde os meus pés estão? Firmados no Senhor, então eu caminho nele, na rocha. Nós cantamos aqui: eu não olho as circunstâncias, não, olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre sou. Não é isso que diz o cântico? Então nós não devemos andar por aquilo que nos guia, por aquilo que estão ao nosso redor, mas nós devemos nos guiar pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro se enganou ali no segundo momento, porque no primeiro momento ele foi um homem de fé, né? Quando Jesus estava vindo sobre as águas, o que Pedro falou? Senhor, posso ir contigo? Pode vir. E Pedro começou a andar sobre as águas. Olha que momento, que coisa fantástica. E ali ele andando sobre as águas, empolgadão, olhando para Jesus. Quando vê, o que acontece? Vem o vento. E aí destabiliza ele. Nossa, vou afundar. Imagina as circunstâncias, né? Mas... né? Poxa, Pedro, você, naquele momento ali, Jesus mandou você ir, ele olhou para a circunstância, ele olhou para o vento, ele olhou para a adversidade e firmou seus olhos ali, tirou os olhos de Jesus. E aí o que aconteceu? Ele começou a afundar. E é o que acontece conosco quando nós tiramos os olhos de Jesus, do autor e consumador da nossa fé. Quando nós tiramos os olhos dele, a tendência nossa é olhar para as circunstâncias mesmo, né? Porque nós tiramos os olhos de Jesus para olhar para as circunstâncias, para a adversidade. Isso é algo normal que acontece na nossa vida. É algo que nos chama, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos limitados, incapacitados de uma série de coisas, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Nós somos pequenos, frágeis demais. Por isso que as circunstâncias, às vezes, as adversidades, elas nos atemorizam.
Elas nos causam pânico, medo. Poxa, mas você não é de Jesus? Você não confia em Jesus? Muitas vezes as pessoas falam sobre isso, mas nós sabemos das nossas limitações, o Senhor sabe. Por isso a tendência nossa é tirar os olhos de Jesus em meio às adversidades e olhar para elas, para o problema. A gente foca o problema. Nós temos que focar em Jesus, é isso que o sábio está dizendo. Foque os seus olhos em Jesus. Você está passando por adversidade, crise, não sabe o que resolver, como resolver. Você queria que tivesse resolvido para ontem, mas o negócio já está atrasado há tanto tempo na sua vida. Mas sabe que Jesus ele não chega atrasado nem adiantado, ele chega na hora. Coisa boa, hein? Para você acha que Jesus está atrasado, mas não. Tudo tem seu tempo, foi o que nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo, tudo. Nada foge ao controle do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele não foi um Deus criador, que certos teólogos, deístas que falam que Deus criou o mundo, deu corda e deixou ele lá. Não. Nosso Deus, ele criou o mundo e ele controla todas as coisas. Tudo está sobre o seu governo, nada foge ao seu controle. O Senhor mantém em suas mãos. Por isso devemos descansar. Por isso devemos confiar, como nós cantamos aqui, em meio às adversidades que sempre está na nossa cola. Nós devemos firmar os nossos olhos no Senhor e ter a dependência nele. A dependência é dele, é nele. Não é no seu diploma, não é na sua experiência, não é na sua sabedoria. O próprio sábio fala que, olha, o futuro está nas mãos do Senhor, por isso confie nele, porque ele conhece o futuro, você não conhece. Nem eu, você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Ou você sabe, alguém sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto? Nem 1 segundo, né? Quanto mais 1 minuto. Mas o Senhor sabe, porque Ele não está preso no tempo. O nosso Deus é um Deus atemporal. O que significa isso? Atemporal. Ele não está no tempo. Deus não tem passado, presente ou futuro. Ele é. Ele é. Ele diz lá para Moisés, quando ele vai para tirar o povo de Israel, ele diz assim... Aí Moisés, mas quem que eu falo que o Senhor é? Em nome, fala assim, eu sou, o grande eu sou. Ponto. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse é o nosso Deus. O Deus imutável, o Deus presente, o Deus onisciente, onipotente. Esse é o nosso Deus. Ele se faz presente, por isso tem a sua dependência nele, focada nele. E aí o que acontece lá com Pedro? Não fugir, né? Jesus pega na mão dele, a hora que ele está afundando, porque ele grita por socorro. Ele não fica lá tentando nadar. Às vezes a gente até acontece isso, né? Você está afundando, você está olhando para a adversidade, você tenta nadar para cá, tenta arrumar um esquema aqui, vai lá, dá todo o seu jeito, está afogando e você não clama por Jesus. Você não busca Jesus. Aí você fala, aí quando você está afogando lá, você fala, vou dar uma orada aqui, vou ver o que o Senhor quer comigo. Depois que você tentou resolver tudo, não deu nada certo, aí você vai orar. Sendo que a primeira coisa que você tinha que fazer é orar. Primeira coisa. Mas aí muitas vezes a gente deixa por último, porque a gente tenta resolver do nosso jeito. Aí você vai orar. Não. Aí Deus fala com você, meu filho, por que você não falou antes? Não é assim que a gente fala com o filho pequeno? Está lá tentando fazer as coisas, tá, você vê, meu filho, por que você não falou? Fazia certo, pega lá a coisinha da lá, tentando escalar lá, Isaac um dia está tentando escalar, não sei o que, tal. Ele não me chamou. Falei, meu filho quase cai. Peguei, mas papai, como é que você conseguiu? Não, eu só peguei e deu aqui, ó, que fácil. Às vezes a gente é assim com Deus, né? Deus está lá, está se esforçando. Espera aqui, está aqui. Para que você fez tudo isso? Não estou falando que a gente não tem que se esforçar, que a gente tem que ser proativos, não é isso. É que a nossa dependência, muitas vezes, nós colocamos Deus em último lugar, sendo que Ele tem que estar em primeiro, é buscar Ele em primeiro. E Pedro afogando, falei, oh, Jesus, me salva-me. Hosana, né? Salva-me. E aí o que aconteceu? Jesus foi lá, levanta ele e falou, ô homem de pequena fé, vamos ter fé. Vamos olhar para mim, no momento de dificuldade, você tem que entender que aonde a sua fé está firmada. Aonde? Em Cristo. Então busque a Cristo. Busque ao Senhor. Então viva intensamente cada momento, sabendo que os momentos de alegria aproveite-os e os de momentos ruins, considere a sua dependência no Senhor. Então vamos lá, então, acredite, a vida é breve, primeiro. Segundo, viva intensamente cada momento. Terceiro, não se torne refém do sucesso do passado. Não se torne refém do sucesso do passado. Versículo 10 do capítulo 7. Jamais digas,
Porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Nós temos muitas vezes aquela ideia saudosista, né? Ah, naquele tempo era bom. Ah, naquele tempo eu fazia isso. Ah, naquele tempo as coisas eram diferentes. Ah, naquele... Já viu? Você senta com o pessoal, vai lembrando aquele saudosismo, né? Vai olhando para... Ah, era melhor do que hoje. O que o sábio fala aqui? Né? Não diga isso. Não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Viva o dia de hoje que Deus deu para mim e para você. Foram bons ou ruins os tempos de ontem? Às vezes a gente tem essa tendência de falar dos dias anteriores, mas não se torne refém. A ideia aqui é não se tornar refém do passado. Você vive presa no passado. A maioria das pessoas vivem presa no passado ou no futuro, não vive presente. Já parou para prestar atenção nisso? A maioria das pessoas vive no passado ou no futuro. Já viu isso? Não vive o presente intensamente. Fica lá preso, refém do passado, uma série de coisas. Ou vive no futuro, aí o que o futuro gera? Ansiedade no coração. Leva até depressão. Ansiosa, pessoa ansiosa. Ai, amanhã, 1 minuto, daqui 5 minutos, o que vai acontecer? Ai, meu Deus, amanhã, meu irmão, acabamos de falar aqui no segundo ponto aqui, ó. Você tem que viver esse momento na presença do Senhor, dependente dele. Agora, não se torne refém do passado, daquilo que foi bom e agora não está tão bom assim. Cada dia é um dia, né? Viva o dia intensamente, porque cada dia foi preparado por Deus para que nós vivêssemos para a glória dele. É isso que nós temos que ter em mente. Senhor, esse dia para mim está ruim, está difícil, esses dias, mas eu quero vivê-lo para a tua glória. Aí é diferente, aí muda a concepção do dia, não muda? Essa oração saindo da cama não muda? Pode ter dormido ruim, mal, semana, né? Dias que... Senhor, está difícil, está complicado, mas eu quero viver o presente, intensamente na tua presença, para que o teu nome seja glorificado através da minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus pensamentos. É isso que eu quero, Senhor. Eu quero viver para o Senhor, debaixo desse sol, pisando nessa terra que empoeira os meus pés, mas que o meu coração e minha mente, na perspectiva da eternidade, sejam fincados para que eu viva para o Senhor, pelo teu amor, para a tua glória. Foi para isso que eu nasci para te adorar, Senhor. Você entendeu? Você está entendendo a questão da coisa? É isso que nós precisamos perceber. É focar naquilo que o Senhor tem nos dado. Então, um dia pode amanhecer nublado, pode amanhecer chuvoso, mas levanta, coloca o seu pé no chão, nessa terra, debaixo do sol, e fala: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor não me abandona. Eu sei que as nuvens estão negras, mas o sol está por trás das nuvens. Não se esqueça disso. As tempestades, elas vêm e vão nas nossas vidas. Elas são temporárias. Por isso, sempre saiba de quando estiverem nuvens negras sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, o sol da justiça está por trás dela. E um dia, esse sol vai dissipar essas nuvens e você vai viver um momento de bonança. Creia nisso. Vive no presente. Vive com o seu coração derramado na presença do Senhor. Não se torne refém do passado, do sucesso do passado, mas viva o hoje, para a glória do Senhor. Quarto conselho: seja altamente seletivo ao ouvir. Olha só a expressão que eu usei: seja altamente seletivo ao ouvir. Capítulo 7, versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Olha o versículo 21 agora, do capítulo 7. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Seja seletivo naquilo que você tem ouvido. Quem você tem ouvido? O que você tem ouvido das pessoas? Porque o sábio, ele diz, é melhor você ouvir a repreensão do sábio. Quem tem te criticado? Às vezes são pessoas que não são sábias, pessoas que não temem ao Senhor. E você tem ouvido a canção delas, a repreensão delas. Ouve a repreensão do sábio, daquele que teme ao Senhor, daquele que tem uma vida diante do Senhor, daquele que ama ao Senhor, daquele que é servo do Senhor, daquele que busca ao Senhor, porque com certeza, praticamente tudo que vier dele, você tem que refletir, você tem que ponderar. Espera aí,
Poxa, ele está falando, eu vou refletir sobre isso, eu vou aceitar essa repreensão, essa crítica, né, que vem de pessoas que são sábias e que te amam. Não ouça as canções do tolo, não ouça a repressão daqueles que são tolos. Conselhos de ímpios nos levam para caminhos de morte, na maioria deles. Por isso, toma cuidado com quem você tem ouvido, de quem você tem ouvido. O versículo 21 fala: não dê atenção a todas as palavras do que o povo diz, caso contrário, você vai poderá ouvir o seu próprio servo falando o quê? Mal de você. Pessoas que você ouve, você dá atenção a certas palavras do que as pessoas dizem, e essas pessoas na sua frente é uma coisa, te dá tapinha nas costas, lá no trabalho e tal. Mas a hora que você vira as costas, começa a falar mal de você. Funcionários agem muito dessa forma. Tome cuidado de como você ouve essas pessoas, de como você cuidado com a atenção que você dá a essas pessoas, nas palavras delas. É isso que o sábio está dizendo, porque senão elas vão falar mal de você. Cuidado para se assentar com pessoas que vêm falar mal de outras pessoas também. Muito cuidado, porque possivelmente essa pessoa um dia pode vir falar mal de você, você sabia? Pessoas que falam mal uma das outras muito para você, possivelmente ela vai falar mal de você lá na frente. Você sabia disso? É bem provável. Tome cuidado com pessoas que não têm sabedoria. Às vezes são cristãs, mas são novas na fé, ou têm um coração duro, né? E você às vezes conta uma coisa, espalha, né? Tenha cuidado. Nós falamos um pouco sobre isso na escola dominical. Nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para nós sermos curados. A palavra do Senhor fala. Mas nós devemos escolher as pessoas corretas, pessoas que nós temos um certo tipo de confiança. Um dia um pastor falou assim: mas pastor, a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem. O texto ali, meu irmão, está falando de total confiança. Está falando que eu não posso depositar toda a minha confiança em um homem. Só num homem, Jesus. Nele sim. Mas a minha confiança num homem, totalmente não. Porque ele pode errar, ele é falho. Todos nós somos falhos. Todos nós podemos cair, podemos decepcionar, frustrar alguém. Nós temos isso, nós somos pecadores. Mas numa medida de confiança, nós devemos confiar uns aos outros, né? Nós precisamos caminhar nisso. Agora, quanto ao tolo, ao insensato, ao ímpio, aquele que não teme ao Senhor, não confie, não receba a sua repreensão, não tenha altamente o seu ouvido seletivo a essas pessoas. É o que ele está dizendo aqui, porque senão você se magoa, você se machuca com pessoas do seu trabalho, chefe. Às vezes tem coisas que não machuca, né? Sabe o que eu faço com pessoas assim que são ímpias e que vêm para me machucar? Eu falo assim: olha, eu estou com o Senhor é minha força, Ele é aquele que cuida de mim, eu sei quem eu sou no Senhor. Então às vezes as pessoas, elas são usadas até pelo próprio diabo para ferir. Pessoas ímpias geralmente acontece isso, mas até pessoas cristãs acontece isso. Não foi isso que aconteceu com a vida de Pedro? Quando Jesus perguntou para os seus discípulos quem que ele era, o que os outros diziam que ele era? Fala que Elias, um profeta, João Batista. Aí Pedro falou: opa, peraí, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus falou: não foi nem carne e sangue que te revelou, foi o Espírito que te revelou, Pedro. Uau! E logo depois ele dá uma mancada. Qual a mancada que ele deu? Jesus falou que ia sofrer, padecer na cruz em breve. E Jesus não. Aí Pedro chama Jesus num canto e fala assim: Jesus, larga a mão de sofrer, não faz isso não. Que isso? Fica aqui com a gente. O que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Satanás usou a boca de Pedro. Está vendo? Como às vezes a gente é usado por Deus e usado pelo diabo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente tem que buscar sabedoria que vem do alto, coração quebrantado diante do Senhor, para que possamos ser pessoas que falem também com sabedoria para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, quarto ponto, seja altamente seletivo ao ouvir. Quinto ponto, jamais deixe de aprender e aperfeiçoar. Jamais deixe de aprender e aperfeiçoar. Capítulo 7, versículo 25. Aplique-me a conhecer a razão de ser as coisas, para compreender
a insensatez da impiedade, a loucura da insensatez, porque aí você vai conhecer o coração do Senhor, vai conhecer a palavra do Senhor, vai saber o que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida, e com isso você vai ter precaução, você vai compreender melhor a insensatez daqueles que são ímpios, daqueles que fazem maldade, porque é loucura viver na insensatez. O versículo 10 fala a respeito dessa aperfeiçoação, de aprendermos e aperfeiçoarmos, no capítulo 10, versículo 10. Olha o que diz aí: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Já viu aquela história do homem, de um senhor que já lidava com machado e cortava muitas árvores, né? Ele chegou um jovem lá, todo afoito, todo com vigor, e começou, né, batendo nas árvores, lá, machadada, e cair. E aí foi caindo aos poucos, e nisso o senhor ficou lá só amolando o machado. Só amolando. E o jovem olhava aquilo lá, o jovem velho só amolando o machado. Aí uma hora chegou, e o jovem perguntou: mas por que você está aí toda hora amolando? Eu estou aqui no trabalho, olha a força que você está fazendo, meu filho. O machado seu já perdeu o fio, e você está aí, nem um doido, gastando força, energia. Eu estou aqui afiando, porque quanto melhor afiado, quanto mais afiado tiver meu machado, menos força eu vou fazer e vou derrubar muito mais árvores. É isso que o provérbio diz aí, aqui, né, o texto em Provérbios, que é em Eclesiastes, que em forma de provérbio, o versículo 10 diz: se o machado está seco, a sua lâmina ela não foi afiada. Então é preciso golpear com mais força. E agir com sabedoria vai assegurar o sucesso. Ter sabedoria para agir, para tomar cuidado em fazer aquilo que é o correto e que vai poupar energia, que vai te ajudar nos processos em que Deus tem te colocado. Isso é amadurecimento. Isso é amadurecimento. As oportunidades que Deus te dá, quando você tem sabedoria, você vai assegurar o sucesso, com menos esforço, num caminho que agrade ao Senhor. Então jamais deixe de aprender e aperfeiçoar, não somente na palavra do Senhor, mas em todas as áreas que Deus te colocou. Se você é um engenheiro, se você é um enfermeiro, seja qual área, procure se aperfeiçoar, procure aprender para que você seja a bênção lá também, aonde você está. É isso que nós precisamos entender também. Onde Deus te colocou, você precisa fazer o seu trabalho com excelência, para a glória de Deus. Então, jamais deixe de aprender e aperfeiçoar onde Deus te colocou, a vocação que Deus te chamou para realizar. Que você possa ser bênção e que você possa ter sabedoria assim, sendo aperfeiçoado e aprendendo aonde Deus te colocou, para que você seja uma pessoa sempre melhor, parecida com Jesus em todos os lugares que você for. Sexto, busque uma vida de equilíbrio. Capítulo 7, versículos de 16 a 18. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Um versículo difícil de dá um nó na cabeça aí, né? Porque ele diz aí no versículo 16: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirá a ti mesmo. Ué, quanto mais sabedoria, melhor, não é? A gente pode questionar aqui a pergunta, né, do escritor de Eclesiastes, né? Ele fala para a gente não ser exageradamente sábio. Poxa, quanto mais sábio, melhor. Ele está falando para não sermos nenhum nem outro, porque você vai destruir a ti mesmo. Qual que é a interpretação disso? Hoje nós vivemos um mundo injusto.
E o que acontece muitas vezes com situações que nós vemos de injustiça e daquilo que não agrada ao Senhor, nós às vezes tentamos corrigir na força e imprimir algo que mude a situação, e aquilo gera no nosso coração uma tristeza, uma ira por aquilo. Por isso que aqui ele está dizendo, tome cuidado, né? Não seja demais justo. Aplicar a justiça no mundo injusto muitas vezes vai fazer com que você se decepcione, se frustre. É isso que ele está dizendo. Cuidado por isso, para não exercer uma régua e levar uma régua muito alta para as pessoas que estão ao seu redor. E a gente cobrar das pessoas aquilo que nós queremos que elas fariam, se nós estivéssemos no lugar dela. É isso que ele está dizendo. Os irmãos estão compreendendo essa situação? Então, por isso que ele está dizendo assim, olha, não seja demais justo, não seja exageradamente sábio, não eleve a sua régua tão lá em cima, perto das pessoas que não têm sabedoria, e não exerce um termo de justiça, porque senão a ira vai dominar o seu coração, porque as pessoas não vão conseguir alcançar aquilo, e o que vai acontecer com você? Você vai se destruir. Você conhece pessoas assim? Às vezes pessoas perfeccionistas, né? Que é tudo no lugar, alguma coisa. Esse é o sentido que ele descreve aqui. Então tome cuidado para não cobrar demasiadamente as pessoas que não têm capacidade para alcançar o nível que você está, o nível que você tem. A gente às vezes precisa abaixar o voo para chegar no nível das pessoas. É isso que ele está dizendo. Tome cuidado, né? Porque senão você vai se destruir, você vai ficar extremamente irada com certas injustiças, com pessoas tolas que convivem ao seu lado. É isso que ele está dizendo. Cuidado com isso. Esse é o sentido do versículo. Deu para entender? Então tomem cuidado. E a mesma... ele vai usar isso ao contrário também no versículo 17 para as pessoas que são perversas. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas loucos, porque morrerias fora do teu tempo. O que ele está dizendo? Um conselho. Dá um conselho para o sábio, para o justo, e dá um conselho também para o perverso. Olha, você que vive na perversidade, você que vive como louco nesse mundo querendo satisfazer todos os seus desejos, cuidado, senão você vai morrer cedo. O que acontece lá com os traficantes no morro? Qual que é a faixa etária lá de vida? Qual que é a estimativa de vida numa favela onde os homens entram para o tráfico? É menos de 20 anos. Esse é o conselho. Cuidado com a sua perversidade. Dá um conselho até para os perversos, porque senão você vai morrer cedo. É o mesmo conselho para não viver em extremos. Mas o sentido aqui é de equilíbrio. Por isso que ele dá o sentido para equilibrar, para que nós sejamos equilibrados em nossas vidas. Aí o versículo 18 diz: bom é que retenhamos isto, e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus, de tudo isso sai ileso. Sai ileso. Teme ao Senhor, porque aí você vai evitar os extremos. Teme ao Senhor. O que é temor do Senhor? Reverenciar, respeitar, obedecer ao Senhor, porque aí você sai dos extremos. Então busque uma vida de equilíbrio. Uma das coisas mais difíceis para o cristianismo, para o cristão, é ter uma vida equilibrada. E o último ponto para a gente finalizar, caminhamos aí nesses 6 pontos. 7º ponto: tenha um propósito maior. Termine bem. Esse é o propósito que você tem que ter. Terminar bem. O que diz lá? Deixei por último, Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Ele está falando que é melhor o dia da morte do que o nascimento. Peraí, esse cara está sem noção. Como assim? Que o dia da morte é melhor do que o nascimento? E é como perfume finíssimo. Ele está falando aqui em relação aos reis que tinham esse perfume, é algo valoroso. Você saber que é melhor, o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento, porque você viveu toda a vida diante de vários conceitos, propósitos, e saiba que é muito melhor
você entender que a chegada ela é mais importante do que o início. Terminar bem é melhor do que o começo. É isso que o sábio está dizendo. Como que você vai terminar? Essa progressão de término é como se fosse um maratonista, né? O que o maratonista ele faz? Se ele não poupar, se ele sair num pique, o que vai acontecer? Ele vai gastar suas energias, no meio do caminho ele já está abrindo a boca, ele vai diminuir e não chega ao fim. Os bons maratonistas é aquele que eles vão ampliando, né, a sua corrida no meio da maratona, e eles fazem com sprint no final ainda. É terminar bem, com pique total. Tem gente que está já riado diante da carreira, diante da vida, porque começou naquela pressão e está terminando mal. Então termine bem. Tenha um propósito maior de terminar bem. Quais são os cuidados para que isso aconteça? Eclesiastes capítulo 7, versículos de 7 a 9. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Olha aí, a opressão transforma o sábio em tolo. Aquilo que te oprime, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não venha a ser tolo em meio à opressão, em meio às dificuldades. Você já se sentiu oprimido, acuado? O que acontece? Muitas vezes você tenta fazer alguma coisa para escapar daquilo. E ele fala, o suborno corrompe o coração. E o que você vai usar? Às vezes caminhos, vai usar atalhos para sair daquilo, porque é mais fácil. Procure o caminho do Senhor, procure o caminho que o Senhor tem te direcionado. Não busque atalhos, porque geralmente atalhos vão dar em maus lugares. Procure caminhar no caminho que o Senhor tem te dado. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Procure sabedoria nele, de como andar nesse caminho, de como tomar decisões. Cuidado com isso. Versículo 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos, daqueles que não têm senso, dos ímpios, daqueles que não temem ao Senhor. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Nós vivemos num mundo onde a gente fica irado por muita coisa, porque tem muita coisa para ficar irado, indignado, mas que a sua ira ela cesse, que ela chegue até o pôr do sol, não é isso? Porque o que diz a palavra do Senhor? Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. O que ele está dizendo? Olha, você se ira. O crente ele tem que se irar, você tem que se indignar com algumas coisas, mas a indignação, a ira não pode dominar o seu coração. É isso que está dizendo. Porque senão você vai dar lugar a quem? Lá em Efésios fala, ao diabo. Ao diabo. E aí ele vai fazer um monte de confusão nas suas relações, naquilo que você tem vivido, no seu coração. Aí, onde a ira domina, acabou a paz. Acabou a paz. E por último, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante, do que o orgulhoso, daquele que bate no peito, eu sei, eu faço, eu aconteço. Então o fim das coisas é melhor que o seu início. Aprenda isso, tome cuidado no seu caminho. Tenha um propósito maior de terminar sempre bem diante do Senhor e diante dos homens. E ainda, fechando esse propósito de terminar bem, capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Conselho para os jovens, né? Lembre-se do seu Criador, aquilo que eu falei lá no início, né? Você quer viver a sua vida intensamente, com seus prazeres? Quando você estiver mais velho, você busca a Deus. Olha o que o escritor de Eclesiastes fala. Não faça isso não, busque Deus agora. Lembre-se do seu Criador nos dias da onde? Da sua juventude. Viva intensamente com Jesus. Busque ao Senhor, antes que venham os dias difíceis, os dias maus, o dia da velhice, em que você não tenho satisfação. Não tenho satisfação neles, porque o vigor cai, vigor físico, tudo. Aí
Quando você chega nessa idade com o Senhor, você é revitalizado pelo Senhor. Quando você vive uma vida diante do Senhor, o seu corpo pode estar padecendo, como irá padecer, mas a sua mente e o seu coração estão conectados com Jesus. Você tem uma vida de paz, de tranquilidade, de sabedoria. Você senta com essas pessoas que tiveram uma vida com Jesus, 80, 90 anos, 70, 80, 90, é um poço de sabedoria. Você aprende muito com a vida dessas pessoas, com a sabedoria que elas tiveram, com as experiências de vida, com os seus erros em que elas aprenderam com eles. Isso é ser sábio. Aprendendo com os seus erros, isso é ser sábio. E os mais velhos que têm essa experiência com o Senhor, que vivem com o Senhor, que vivem com o seu Criador desde a juventude, têm esse propósito maior e sabem que quando chegam ao fim, eles estão terminando bem. Eles estão terminando bem. Para nós refletirmos e praticarmos aquilo que nós aprendemos aqui. Primeiro, 2 pontos. Em Jesus, o Deus Criador entra na história e, através do seu perdão e amor, nos convida a um redimensionamento da vida. Jesus entra na história. O Deus Criador, na minha história, na sua história, te dá perdão, enche o teu coração de amor. E Ele te convida a você redimensionar a vida. Ele sabe dos meus pecados, dos seus pecados. Ele sabe, não, tudo bem, eu sei que você errou, eu sei que você caiu, mas vem cá, pega a sua mão e vamos iniciar uma nova caminhada. Vamos retornar aí para que você retorne bem, para que você termine bem. O Senhor sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas falhas. Mas saiba que Ele é o nosso bom pastor, Ele cuida de nós, Ele pega na nossa mão e nos levanta para continuar a jornada. Saiba disso, entenda isso. Segundo, se o que importa é como terminamos e não como começamos, que tal nós recomeçarmos hoje para terminar bem? Hoje pode ser o dia do recomeço. Não, Senhor, pegar firme. Hoje eu quero realmente fazer um propósito, quero seguir, quero caminhar segundo a sua vontade, quero aprender mais com o Senhor. Errei bastante, mas estou aqui de volta e quero recomeçar contigo. Então, 2 coisas: redimissione a sua vida diante do que você tem vivido debaixo do sol, e recomece hoje para terminar bem. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a viver os seus conselhos, que é ouro, que é pedra preciosa, que é prata para nós, possamos guardar no nosso coração e assim vivemos segundo a sua vontade, não segundo a nossa, para a honra e glória do nome dele. Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo onde nós passamos aqui, ouvindo a tua palavra, refletindo sobre a mesma, em que o teu Espírito falou aos nossos corações. Que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, que o Senhor possa redimensionar aquilo que nós estamos vivendo, o caminho que nós temos andado. Que o Senhor possa pegar nas nossas mãos e nos erguer e nos mostrar o caminho que é eterno. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver neste mundo com sabedoria. Com sabedoria. Nós vemos a escassez da sabedoria neste mundo, nas pessoas. Nós pedimos, Senhor, nos ajude. Nos ajude a seguir os teus conselhos, que são vida, e vida é abundante para nós. Perdoa-nos, perdoa os nossos pecados. Neste momento agora nós iremos participar da ceia do Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações aqui também, nesse momento único, nesse momento onde estamos na tua presença. Que possamos dedicar a nossa vida ao Senhor agora, examinando os nossos corações, para que possamos participar desse momento, ó Pai, perdoados pelo teu pecado, perdoados pelos nossos pecados, sabendo que o Senhor se faz presente. Que o Senhor possa fazer dos usos desses elementos, o pão e o cálice, do uso normal da nossa vida, para que seja um momento especial, um momento onde nós estaremos aqui, Senhor, celebrando a ceia do Senhor, a Páscoa,
em que o Senhor morreu naquela cruz, mas viveu, vive está e mora em nossos corações e se faz presente. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.